Infelizmente aconteceu uma tragédia ontem em Belo Horizonte, um avião decolou da Pampulha, um monomotor, um avião pequeno, né? Decolou e infelizmente teve algum problema que ele não conseguiu ganhar altura, acabou batendo num prédio e matando pelo menos 3 pessoas até o momento. O resto das pessoas estão, outros ocupantes do avião ainda estão em situação crítica no hospital. Meus sentimentos aí à família e os amigos dos envolvidos nesse terrível acidente. A gente vai avaliar aqui o que pode ter acontecido, né? É lógico, ainda é muito cedo para entender o que aconteceu, as investigações ainda acontecerão e coisa e tal, mas eu quero aqui focar num aspecto específico que é esse tipo de observação. Olha só. Assim ficou um prédio normal de Belo Horizonte depois de ser atingido por um avião. Um buraquinho de nada, zero risco de desabar. Eu pensei, você pensou. Ou seja, o senhor comunista opressor aqui, ele está querendo dizer que o acidente do 9/11, né, do 11 de setembro lá dos Estados Unidos, está vendo como é que foi falso? Que um avião só ia fazer um buraquinho na torre. O cara está comparando um aviãozinho monomotor pequenininho, muito pequeno, em baixa velocidade, porque tinha acabado de decolar, com problemas algum tipo de problema ele teve, senão ele não teria batido, né? Com um avião inteiro, né, em alta velocidade, um avião comercial enorme, em alta velocidade, cheio de combustível. Eu não sei, cara. Eu entendo as pessoas reagirem a tragédias grandes como o 11 de setembro, tentando negar que elas existiram, ou tentando dizer que elas são fruto de uma conspiração. Eu acho que assim, é um sentimento natural do ser humano tentar colocar isso nas mãos de uma força maior, para não dizer que foi um caso realmente, um ataque terrorista, que foi o que aconteceu, né? Uma coisa terrível ali. Mas chega a ser meio ridículo isso, né? No final das contas, cara, você não pode comparar essas duas coisas, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Crux Sacra Sif Mihi Lux. Na minha sala tem um ralo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Avião de pequeno porte bate em prédio após decolar e deixa pelo menos 3 mortos, tá? Haviam o piloto e mais 5 pessoas no avião, então 6 pessoas no total. Uma pessoa a menos, porque no final das contas a capacidade desse avião é 7 pessoas, ou 6 passageiros mais o piloto. Infelizmente a gente sabe que o piloto, o Wellington Oliveira, e um passageiro, o Fernando Moreira Júnior, morreram no local. E outras pessoas, uma outra pessoa chegou a ser resgatada com vida, que o Leonardo Bergagnoli Martins, de 50 anos, chegou a ser socorrido com vida, mas acabou morrendo no hospital. E existem outros aqui, outras 3 pessoas que foram levados para o hospital, estão ainda sendo tratados com quadro estável, né? Então, uma tragédia enorme isso daí. O acidente caiu na caixa de escada do edifício. Os moradores foram retirados por segurança, né? Dá para ver aqui, tem algumas imagens aqui da escada aqui que o pessoal foi resgatado, né? E sim, não caiu o prédio, os moradores foram retirados apenas por segurança ali do prédio, né? Para fazer, certamente a Defesa Civil vai fazer uma inspeção ali dos engenheiros para ver se está tudo ok com a estrutura, mas não deve ter grandes problemas, né? Uma outra curiosidade desse caso é que foi filmado, tá? O cara que estava no helicóptero da Rede Globo lá, que estava fazendo a gravação deve ser o Bom Dia Belo Horizonte, o Bom Dia Minas Gerais, né? Estava gravando o trânsito da cidade, percebeu o problema com o avião e gravou, tá? Não foi ao vivo isso aqui, tá? Isso depois, eles publicaram depois essa coisa, mas o cara no helicóptero percebeu e começou a gravar o avião. Olha só aqui o pessoal falando aqui, ó. Isso ao vivo, olha só, ele atingiu a fachada de um prédio e caiu. São essas as imagens que você está acompanhando aí neste momento, olha só. Impressionante, Sérgio Manuel, e você que está em casa, Globocop com cenas exclusivas mostrando para você ao vivo na O piloto declarou Mayday logo após a decolagem, o avião não conseguia ganhar altura, né? E certamente ele tentou fazer a volta para pousar novamente na Pampulha, mas não conseguiu fazer isso, acabou batendo no prédio, né? Então tá aqui, ó, avião de pequeno porte cai e bate em prédio em Belo Horizonte, 3 pessoas morreram. Um avião de pequeno porte com 5 pessoas a bordo e mais o piloto, né? Caiu e atingiu um prédio em Belo Horizonte na tarde de hoje, matando 3 pessoas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. No edifício ninguém se feriu. Aqui, ó, a aeronave com capacidade máxima de 6 pessoas, mais o piloto, então 7 no total. O pessoal brinca aqui, ó, tem aqui ó, o Felipe Fleury, que eu imagino seja piloto de avião, né?
O avião de acidente de ontem, o modelo sertanejo, apelidado no garimpo da década de 80 como Mata 7. Ele leva piloto mais 6 passageiros na sua capacidade máxima, com mais 385 litros de gasolina e coisa e tal. É muito peso, tem cubagem grande, mala, lugar para mala grande, tá? Possui 2 bagageiros, um na frente e outro atrás, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que se você não tomar cuidado, se você botar muita mala no avião, pode ser isso que causou o problema. Mas lembra, a gente não sabe. Até porque não haviam as 7 pessoas no avião, estavam só 6. Então, assim, não estava perto do limite do avião, né? Para saber exatamente o que causou o acidente, aí só depois da investigação, vai ter uma investigação delicada para checar. Pode ter sido problema no motor, pode ter sido problema em algum sistema, pode ter sido problema no combustível, pode ter sido excesso de carga também, pode ter sido sim. Enfim, não se sabe exatamente o que causou isso daí, né? Realmente impressionante porque foi um caso filmado, né? Você tem aqui o pessoal acompanhando aqui o aviãozinho e percebendo que ele estava com dificuldade de levantar voo, ele tenta puxar para levantar voo para ganhar altura e não consegue. Aí ele começa uma curva, eu imagino que ele fez essa curva tentando encontrar algum ponto para pousar e não conseguiu e acabou batendo lá no prédio. Realmente complicado isso, né? Aqui, ó, autoridades haviam informado que a segunda vítima era o copiloto da aeronave, mas não, é só um piloto que tem essa aeronave, né? 3 pessoas que estavam na aeronave foram socorridas no Hospital João 23. Enfim, essa foi a informação aqui, ó. O piloto do avião que caiu fez manobras heróicas para salvar vidas, né? A aeronave tinha acabado de decolar do aeroporto de Pampulha com 4 pessoas e 2 morreram. Então aqui já está mudando o nome, né? Mas estão falando aqui que foram... Está dando o nome aqui de 3 pessoas que morreram e mais 3 que estão no hospital. Então, repara que ainda tem algum desencontro em termos de quantas pessoas de fato estavam no avião, né? Um avião de pequeno porte da Embraer caiu nessa segunda-feira, dia 4, no bairro Silveira, em Belo Horizonte, após decolar do aeroporto de Pampulha. Imagens do acidente mostram uma tentativa heróica do piloto de evitar colidir com um mar de prédios que mergulhou depois de perder a atitude. Mesmo assim, o avião bateu em um prédio pequeno de 3 andares, mas causou poucos estragos, né, em comparação com o que poderia ter sucedido. Não houve explosão. O piloto e copiloto morreram. Tá errado aqui, não tem copiloto. Esse tipo de avião é um piloto só, né? Os outros eram ocupantes, não há notícia sobre o estado dos demais. O acidente ocorreu minutos após a decolagem, né? Ou seja, essa é a dúvida, a gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu aqui. Aqui tem imagens dos resgates e coisa e tal. Tem um vídeo circulando que mostra que esse garoto aparentemente está com a perna quebrada. É bem triste mesmo o vídeo. Mas isso aqui é o resgate dos bombeiros resgatando as pessoas ali do avião, né? Bom, aqui o avião caiu em Belo Horizonte, 2 pessoas morreram. A gente já sabe agora que foram 3, porque um chegou a ser resgatado com vida, foi levado para o hospital, acabou falecendo, né? Como a gente sabe, esse avião é um avião que pode ter problemas com sobrepeso, né? Ele não é incomum você ter esse tipo de problema, mas a gente não tem ainda essa informação, temos que aguardar para ver exatamente o que pode ter acontecido, né? Aqui, ó, o acidente foi nesse ponto aqui, ó, o aeroporto da Pampulha. Aqui, ele decolou nesse sentido e tentou ganhar altura por aqui, estava indo em direção a esse bairro mais aqui embaixo. Acabou que ele caiu nesse prédio aqui, tá? Nessa região aqui foi o local em que ele foi atingido e acabou caindo aqui nesse prédio baixo que tem aqui, né? Na verdade, nesse prédio lá de cá, ó. Aqui que foi o ponto do local em que ele foi atingido. E você pode ver que talvez ele tenha tentado chegar nessa Avenida Cristiano Machado aqui, ó, que é uma avenida maior, né? Talvez para fazer um pouso de emergência na avenida. Talvez ele tenha tentado chegar aqui, mas ele acabou não conseguindo chegar na Cristiano Machado e batendo no prédio que tem aqui. Eu não sei se foi nesse prédio aqui ou se foi nesse prédio aqui, tá? Foi nessa região aqui que foi o acidente. Foi um desses prédios aqui que foi atingido. Então provavelmente é isso, né? A Cristiano Machado, essa avenida grande que passa aqui, ele tentou chegar nela e não conseguiu, infelizmente, né? Bom, mas como eu falei para vocês, uma coisa que chama atenção nessa história toda é o pessoal querendo fazer a comparação com o 11 de setembro lá nos Estados Unidos, né? Ah, aqui só fez um buraquinho no prédio. Aqui, o pessoal colocou até uma nota da comunidade aqui. O avião que atingiu o prédio em BH era um monomotor de 1,6 tonelada, 1,5 toneladas, ou seja, um avião pequeno, tá? E estava em baixa velocidade. Os aviões do 11 de setembro, foram 2 aviões, é bom lembrar, eram Boeing 767 de até 143 toneladas que estavam viajando em velocidade cruzeiro, entre 710 e 945 km por hora.
Ou seja, o volume disso é totalmente diferente, é muito, muito diferente. Se fosse um avião como o do 8 de setembro, que tinha arrasado o quarteirão inteiro, tinha levado esses prédios todos ali, né? E assim continua o pessoal com essa história de que não, que foi falsa coisa. Eu, sinceramente, não acredito que o pessoal tentaram fazer uma coisa falsa, não sei o que lá. Isso não faz sentido para mim. No final das contas, seria muito complicado, seria mais complicado o pessoal conseguir bolar uma conspiração para fazer aquilo ali do que realmente acontecer o que todo mundo sabe que aconteceu, que foi o pessoal da Al-Qaeda, infelizmente, atingir as torres lá e causar essa tragédia enorme ali nos Estados Unidos, né? E tem um pessoal também que fala negócio, porque a temperatura de derretimento das vigas, que a viga só derrete a tal temperatura. E bom, vocês sabem que eu sou engenheiro de materiais, né? Então eu estudei muita metalurgia cara, você não precisa derreter uma viga para ela perder a força mecânica dela, né? Quando ela está aquecida acima de uma determinada temperatura, mesmo que ela não derreta totalmente, ela perde a capacidade mecânica e ela acaba desabando. Então é uma besteira isso, não quer dizer absolutamente nada, e a temperatura em que ela perde a capacidade mecânica, que ela perde a força mecânica, é muito mais baixa do que a temperatura de derretimento da viga. Não precisa derreter a viga para causar aquela tragédia, né? Enfim, acho que é uma besteira, simplesmente seria complicado demais fazer toda a coisa, né? E daqui a pouco vai alguém comentar, mas e o prédio 7? Cara, o prédio 7 também foi por causa do acidente, não faz sentido nenhum essa conspiração que o pessoal inventa. Seria muito mais complicado ter qualquer tipo de conspiração para fazer um negócio que não fosse realmente a tragédia que aconteceu lá no 11 de setembro. Tem um conceito que o pessoal chama de gnose, né? Isso é muito usado em religião, tá? Que é a ideia de um conhecimento oculto, de que existe a igreja, os cristãos têm esse negócio de igreja gnóstica, não sei o que lá, que é essa ideia mesmo, que tem um conhecimento oculto. Isso você pode aplicar para outras áreas de conhecimento na vida também. As pessoas há uma tendência humana de querer ver que tem algo por trás da coisa. Eu não quero dizer com isso que não possa haver conspirações em algumas situações. É lógico que em algumas situações há conspirações mesmo. Há algo além do que a gente sabe. Não estou dizendo que... né, o ponto total é que você tem que tomar cuidado, porque para você ter uma avaliação dessa, de que tem um segredo adicional, tem que ter evidências de que isso é verdadeiro, fortes o suficiente para você levar isso a sério. Se você começa a se guiar por essa ideia de que sempre tem alguma coisa por trás, e coisa e tal, algum conhecimento oculto, alguma coisa por trás, eu não sei o que lá, você acaba num buraco de minhoca que você não chega a conclusão nenhuma, né? Porque você pode imaginar também que houve uma conspiração para o pessoal acreditar que teve uma conspiração no 11 de setembro para esconder uma outra coisa que não está nada daquilo ali, entendeu? Simplesmente não faz sentido esse tipo de coisa. Tomem cuidado com esses buracos de minhoca que o pessoal cai de vez em quando. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.